E o Papo da Ju começa agora e você não pode sair daí antes de se inscrever no canal, porque hoje tem uma entrevista com a nossa psicoterapeuta Vivi Huber para esclarecer todas as suas dúvidas da sua cuca legal. Então fica aí que já vai começar. Ó, segue a gente nas redes sociais, @Papo da Ju, no Instagram, no Facebook, Papo da Ju, e agora também no TikTok. E não esquece no final desse vídeo de dar seu like, tá bom? Que ajuda bastante a gente. Fica aí que já voltamos. Vivi Huber, seja muito bem-vinda ao Papo da Ju novamente. Eu amo Muito quando você vem. obrigada. E eu amo estar aqui. Todas as vezes que você chama, meu coração já se alegra. Ai, sabe por quê? É tanto conteúdo, eu sempre falo isso, mas é tão bom estar com você aqui. Que bom, Ju. É muito bom estar aqui também. Com você, com a galera, com a equipe. Porque é Todo tanta mundo, gente que gente precisa, muito. sabia? E aí você vai falando e aí isso vai alimentando, né? Eu acho que algumas coisas esclarecem, né? Tem pessoas que nem sabem por onde ir para buscar alguma informação. Então, direto ou indiretamente, é uma contribuição social também que você dá, que eu dou, né? Para pessoas começarem a pensar fora da caixinha. Né? E na caixinha, você vai tomar no começo, no meio ou no fim? No fim, como sempre. Eu prefiro no fim. No fim. É minha melhor opção. Pode uma pessoa tomar no comecinho, né, gente? Vivi, vou fazer o seguinte, hoje eu vou fazer diferente. Tá. Eu vou agradecer meus apoiadores agora no começo, porque aí a gente dá sequência e não faz a pausa do meio. Perfeito. Porque assim, tem muito assunto, eu tenho pergunta para fazer para você, e aí pra gente não quebrar o assunto. Como a gente está falando na parte de saúde, eu vou agradecer porque eu só tenho saúde porque eles estão aqui com a gente, senão eu já tava, ó. Você manda. Pulse, que é responsável por toda a nossa estrutura, pela minha estrutura, porque se não fosse eles, não estaríamos aqui, eu sempre falo isso, e literalmente é isso mesmo. Então eu quero agradecer o Vieira, o Fábio, o Marco, que a gente chama de Guedes, por estarem contribuindo aqui com o Papo da Ju, na verdade, dominando o Papo da Ju. Então, assim, é onde eu tenho segurança, você quer, tá tendo um podcast, você vai fazer seu evento, chama os caras, porque eles manjam muito do que eles fazem, tá? Quero agradecer a Dynamic Produções, que o Renato Zanuto e a Cris estiveram aqui a semana passada. Assiste a entrevista deles, pensou em música boa para o teu evento, os caras têm um repertório para cerimônia, para festa, para coquetel, evento corporativo. Dá uma olhadinha aí, procura os caras que eles são muito bons. Paneira Padaria, que sempre manda coisas deliciosas. Você conhece, né, Vivi? A Kelly, o Rô, são especiais. Queria tudo que eles viessem aqui. Por que não? Porque eles estão reformando. Aí fica mesmo. da hora, mas desculpa, agora é a reforma. Kelly, Rô, um beijo enorme. Obrigada por acreditar na gente aqui. Se você quer coisa gostosa, é só entrar no Paneira Padaria, que você vai ter mais que coisa gostosa lá. Tem tudo de bom. Wagner Maia, pensou em foto, pensou em Wagner Maia. Eu sempre falo que as fotos do Wagner falam. Então, assim, você quer se emocionar com um produto, você quer se emocionar com o que você está vendo, entra aí no @ do Wagner Maia e contrata ele para o teu evento, tá? Seja ele qual for. Wagner faz tudo. Empório ABC Wine Bar. Ale, muito obrigada. Gente, o Natal tá chegando. Compra a sua cesta, manda para a pessoa que você ama. E eu tenho certeza que você vai mandar o melhor. Porque quando a gente ama, a gente manda o melhor para as pessoas, né? Então você vai encontrar lá no Empório ABC Wine Bar. Papel Objeto, Carlinha, muito obrigada por estar com a gente nessa caminhada. A Carla é uma pessoa que está desde que o Papo da Ju era uma semente, e eu tenho certeza que ela vai estar no Papo da Ju quando ele florescer. Então você que está precisando de convite, comunicação visual, lembrança, tudo que um evento pede, então eu vou fazer um evento corporativo, eu vou homenagear meus funcionários, vou dar troféu, ela tem. Eu vou fazer um evento, eu preciso de um kit toalete, ela tem. Eu vou fazer meu convite, ela tem. Tudo a Carla tem. Então, assim, papel objeto, procura a Carla, que ela vai estar fazendo o melhor para você, assim como ela faz pelo Papo da Ju. E Okido Decoração, o meu dinossauro das flores. O Okido é o cara que mais entende de decoração. Então, assim, você quer uma coisa bem feita, procura o Yokido, que ele vai estar te atendendo. Grand Palace Pet, que é a segunda casa da minha filha de pelos.
Vai viajar, tá chegando o final do ano. O Grand Palace tem hotelzinho pro teu pet, gato, cachorro. Dá uma olhada no Instagram deles, você vai ver, além da parte de veterinária, a parte da escola, que é onde a Maia fica, né? E vai castrar também em breve. Oh, precisa. Minha filha está crescendo. E como eu disse há uns programas atrás, ela está quase pronta para vir aqui. Ela precisa só um pouquinho mais de educação. Aí ela vai vir, Vivi. Eu vou trazer no dia que você vier. Você me avisa e eu trago minhas gatas. Vai ser maravilhoso. Ser o dia dos pets. Vestire a rigor. Vai casar? Que é um branquinho básico? Lá não tem. Lá só tem vestido chique, vestido lindo. Básico não é com eles, não. Lá é tudo do melhor. Então, você noiva, vai na Vestir a Rigor. Você debutante, vá na Vestir a Rigor. Daminha, noivo. Hoje tem tanta opção para noivo. Os caras ficam loucos lá. Mas se vai ser madrinha ou convidada, né? Padrinho ou convidado, também tem. Então a Vestire é completa para você, tá? Vai lá que as meninas vão te atender muito bem. E para finalizar, Pepper Drinks. Tá afim de um drink bacana? Quer comprar peças para você fazer seu drink na sua casa? Entra lá na Pepper Drinks, eles têm a web bar, não perde, porque tem tudo. Olha, é cada coisa que tem ali que eu nunca vi, tem coisa que eu nunca vi. Então você pode fazer um bar na sua casa, mas pro teu evento você leva a Pepper, que vai ser sucesso com certeza, tá? Elvis, Denis, um beijão pros meninos. E agora vamos começar. Tchararam. Tenho perguntas. Preciso tossir primeiro. Porque é um charme, né, a gente tossir. Claro, eu também tô com uma Vou falando e vou emendando, tá? Tá. Então, assim, o que é para você ser psicoterapeuta? Uau. Posso já emendar, porque aí você já fala tudo de uma vez? Pode. Porque qual que é a diferença? Psicólogo, psiquiatra, psicanalista, analista, terapeuta, psicoterapeuta. Tá. O que é? É bom. E o que você é? Tá. Eu sou psicoterapeuta. Certo. Clínica, hospitalar e sexóloga. Para mim, ser psicoterapeuta, Ju, é o propósito de vida. É um propósito de vida, é o, entre aspas, propósito de vida. É o que me motiva, o que eu nasci para fazer, o que eu faço sem cansaço. Eu sinto falta um dia que eu fico sem atender alguém, tipo um domingo ou um sábado. Eu sinto falta. E a diferença entre um psicólogo e um psicoterapeuta é que o psicólogo é todo mundo que faz uma graduação, faz uma faculdade de psicologia e se forma. Ponto. Ele é um bacharel. O que um psicólogo, onde o psicólogo pode atuar? No esporte, na comunidade, empresa, RH, escola, uma infinidade de segmentos. Forense, hoje tem até psicólogos especializados para animais. Qual a diferença, então, tá vindo psicanalista, né? Não é psicanalista, é psicoterapeuta. Qual a diferença para um psicoterapeuta? Psicoterapeuta é um psicólogo habilitado para exercer a clínica. Então, ele é mais do que um psicólogo. Eu poderia atuar em todas as áreas que a psicologia atua, que é infinita, muito, muito extensa, mas, por eu ser psicoterapeuta, a minha especialidade já se caracteriza como clínica. A área da saúde. Tá. Então, é um psicólogo da área da saúde. E aí entram outras especializações dentro do quesito psicoterapeuta. Né? Tem gente que é psicoterapeuta A, B, C. Aí tem outras especializações, como eu. Tenho hospitalar, sexologia, tive dependência química, que também é de um psicoterapeuta, mas essa eu não atuo mais. Engavetei, aliás, atuei muito pouco. Então a diferença entre psicólogo e psicoterapeuta é essa. Um faz o bacharelado pode atuar em várias áreas, mas ele não está habilitado a clinicar ou entrar na área da saúde com autonomia. Infelizmente, muitos fazem. Só que a hora que precisa de um laudo, de um exame, de uma avaliação, de conversar com o médico, trocar ideia, não de igual para igual, porque a gente não é um médico, cada um na sua área, como eles também não são psicólogos, às vezes eles precisam de um teste, eles vêm perguntar para a gente. Né?
Então, quando chegar nessa hora, um psicólogo que está se passando por psicoterapeuta, ele não tem respaldo. E já aconteceu de psicólogos me procurarem, Vivi, você faz uma declaração, bate carimbo para mim. Vivi, você faz um atestado, bate carimbo para mim. Não faço. Não faço. Já perdi amigo por causa disso. Né? Claro, claro. Né? E um psicanalista? O psicanalista... Que veio tanto aí na sua boca. Então, porque o psicanalista é assim. Ele é um psicólogo bacharelado, aí ele opta por ser um psicoterapeuta com a metodologia da psicanálise. Então, ele se torna um psicanalista. Ele não trabalha com outras linhas, ele é ortodoxo. Ele é praticamente freudiano, kleiniano, linhas bem ortodoxas que são a base da psicologia e que depois aconteceu muitas outras coisas. Nós temos 13 linhas de atuação. E essas 13 linhas de atuação, por que elas existem? Todas elas chegam no mesmo lugar, mas elas existem por quê? Porque são caminhos diferentes, metodologias diferentes, tempos diferentes para se chegar lá. Qual é a melhor? Óbvio que eu vou falar que a melhor é aquela que eu escolhi para eu trabalhar. Mas por que todas elas são importantes? Mas você sempre tem que ter uma opção? Segmento, uma opção, assim, tipo, tem que ser Freud, tem que ser... Tem gente, eu mesma, às vezes eu pego um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, mas a minha linha central é psicodinâmica. A minha metodologia é intersubjetividade, porque o povo pensa que o psicoterapeuta só conversa, e não é. Tem técnica, interage. Tem técnica, tem procedimentos que a gente vai colocando. O paciente não percebe, porque é dentro da conversa. Mas tem toda uma condução que a gente tem que ter para ir levando para chegar onde é necessário. Não é uma simples conversa. E o terapeuta? Não, o terapeuta é quem tem... Nada a ver. Nada a ver. Terapeuta pode ser um terapeuta floral, cromoterapeuta. Assim, eu vou na terapia, ela está falando errado. Está falando errado. Sim, se ela está indo a uma psicoterapia, ela está falando errado. Não é? Vou na terapia. Não, você não vai. Não, terapia é acupuntura, massagem, massoterapia. Né? Isso é terapia. E que são importantes também. Muitas vezes eu mesma encaminho pacientes meus, porque tudo que é coadjuvante, conforme o núcleo que está desequilibrado do paciente, é importante para potencializar. Eu não quero um paciente dentro do meu consultório 10 anos. Não quero. A psicanálise, eu reverencio a psicanálise, tá? Freud é Freud e ponto. Mas assim, a psicanálise, a análise e outras linhas, Roger, são linhas longas de tratamento. O Winnicott são linhas muito longas. Então, o que essas linhas levam 10, 12 anos para de fato resolver, elaborar, introjetar, a minha leva 2, 3. É porque assim, eu vejo que as pessoas dificilmente procuram um psicoterapeuta por amor. Não. Né? É pela dor, é que nem religião. Pela dor, né? Pela sim, dor. É pela dor. Só que aí depois que você resolve aquela ferida, vamos chamar assim, o autoconhecimento ele é muito importante. Sim. E sempre você tem que se conhecer. Todo dia você se conhece, sim, né? Um pouco mais. Sim. E aí eu acho que aí vira um acompanhamento, não por causa da ferida, mas eu acredito que seja uma prática que todo mundo tinha que ter, sabe, Vivi? Assim, de ter o hábito, de ser habitual. Talvez não precise toda semana, talvez precise. Sim. O que confunde um pouco aí são as altas, né? Sim. Então, você tem paciente que se dá alta? Tem. Aliás, é o que mais tem, Ju. Isso não é perigoso? É perigoso. Porque a pessoa, muitas vezes é assim, a pessoa vai com um problema nuclear. Tá? Então, eu estou indo porque eu estou numa crise afetiva, estou numa crise conjugal. Então, a pessoa vai buscar a psicoterapia por isso. Tá bom, deu uma ajeitada na questão do núcleo que foi procurar, ou seja, na questão afetiva, conjugal, ele já acha que tá bom. Só que ele não trabalhou o que levou até ali. Ele trabalhou só aquele momento, aquele setting. Né? As causas disso... É o famoso band-aid na ferida. Exato. Né? Ele não curou a ferida, ele pôs um curativo. Né? Isso. Falei marca. Acontece. Paga a gente, band-aid. Então, assim, quando tem algo que você precise procurar um tratamento, é porque tem fatores anteriores. E, às vezes, muito de antes do que a pessoa imagina. Né? Então, quando a pessoa vai e a gente começa a fazer a anamnese, avaliação, psicodiagnóstico, a gente começa a identificar, tentar chegar no fato gerador, que a gente chama. E isso é um caminho reverso, e a gente só consegue isso com a informação que o paciente traz, por isso tem muita conversa.
né? Só que o psicoterapeuta ele está o tempo inteiro em cima de dados, núcleos, pontos, né, para ir fazendo uma patchwork, uma colcha de retalhos, para depois chegar num todo. Então, assim, é muito frequente o paciente vai com uma queixa, que a gente chama de queixa, aí ele resolve aquilo, ou ameniza, ou ele acha que já está bom, e ele simplesmente fala, acabou, não vou vir mais. Beleza, opção de cada um, entendeu? Não, mas porém, isso pode dobrar. Pode dobrar, pode triplicar. Pode nunca mais acabar. Às vezes é o momento certo, Ju, para a coisa se resolver. E aí dá aquela tratadinha na ferida e empurra, só que o fato gerador continua lá. Os hábitos continuam lá. Em final de ano. Sim. Certo? Certo. E aí as pessoas têm outras prioridades, né? Eu falo assim, vou curar do meu corpo, vou tratar dos meus dentes, meu cabelo. Sim. A minha mente não precisa. Sim. Não estou descartando todos os outros tratamentos, claro, tá? Estou falando claro. que a mente é um complemento desses tratamentos todos. Sim. Né? Mas assim, a primeira coisa que as pessoas cortam são as consultas. São. E aí eu vou pro meu Natal e meus problemas não existem mais, e no meu Réveillon não existem mais, porque eu tô ocupada, minha mente está ocupada, né? Tá ocupada de forma inadequada. Né? Mas, são fantasias. Mas na cabeça da pessoa ela tá ocupadona lá, é divertido, presente, vamos celebrar e tudo bem. Então eu faltei na semana do Natal, eu faltei entre Natal e Ano Novo, aí eu vou faltar o mês de janeiro, porque eu tô de férias. Sim, filhos em casa, ou então vai viajar, é bastante frequente. Né? A videochamada não vai acontecer e nem a consulta presencial. Você consegue me mensurar o estrago que isso pode fazer no tratamento de uma pessoa? Ou tem um determinado grau, um determinado momento do tratamento que isso pode ser mais leve? Tem. O estrago, eu não chamaria de estrago, tá? Mas tem uma perda. Tá. Tem um déficit aí. Por quê? Porque as sessões são semanais? Porque existe um timing mental, que é quanto tempo a pessoa leva para introjetar, pensar, colocar. Ela acha que não está pensando muitas vezes, porque você está no rush do dia a dia, mas aquilo que foi trabalhado está ativo. Então tá lá, tralala. Chega um dia, 2, 3, no sexto, sétimo dia já está quase sem efeito. Aí você tem que dar mais um gás. E isso é comprovado cientificamente. Tá? Não é história de psicólogo para fazer o paciente ir semanalmente. Por que as sessões são de 50 minutos? Porque mais do que isso, o cérebro perde poder de foco com elaboração. Ele pode até estar ouvindo, mas você está prestando atenção em outra coisa, entendeu? Você não está mais 100% aqui, então perde esse poder. Então tudo tem um porquê. E nesse período que as pessoas se afastam e se afastam mesmo, é perda para eles. É ruim para o profissional, para mim no caso, por quê? Porque você vem numa sequência e tem uma programação. Tem essa perda, né? Tem. Existem relatórios, tem uma sequência lógica, tem uma sequência intrapsíquica que a gente tem que ir fazendo o paciente chegar ali. Aí, se a pessoa para, esse efeito, que é um efeito, digamos, uma inércia, né, se perde. Eu penso assim, ó. Eu vou pra praia porque eu vou passar janeiro na praia. Cara, não para. Vivi, dá pra gente fazer... Tô dando exemplo da Vivi, mas com o seu profissional aí, pra gente fazer online. Não perde esse elo, sabe? Porque é um efeito elástico, que no começo ele vai e volta. Só que todo elástico chega uma hora que você puxa, ele vai romper. Ele rompe, sim. Então, né? mas tem também, Ju, pessoas que têm essa consciência, tá? Eu tenho pacientes, este ano mesmo, que tiveram que resolver negócios nos Estados Unidos, problema de família e tal, foram, em um momento estavam em Nashville, em outro momento estavam em Miami, que aproveitaram para passar por lá, mas assim, de acordo com o fuso horário, a gente sincronizava e eu atendia. Porque essa pessoa é consciente. Porque essa pessoa é consciente, porque sabe da necessidade. Né? E tem outros casos assim também. Então, isso varia muito de pessoa para pessoa. A pessoa que de verdade está querendo ser ajudada, que ela tem consciência, que ela precisa desse suporte por um período de tempo para retomar algumas coisas na vida dela de uma nova maneira,
ou descontaminado de algumas coisas, ou crenças limitantes, etc., ela encara, ela me liga de qualquer lugar, e mesmo fora de sessão. Já teve gente de férias que me ligou, pelo amor de Deus, quando dá pra gente se falar? Calma, calma, eu vou ver para quando eu arrumo. Uma vez assim, a depressão é o mal do século. Eu ouvi isso, mas eu discordo. Eu acho que a mente é o mal do século. A gente não pode focar só em depressão. A gente tem N outras ramificações. Muitas. Que também são silenciosas. Sim. Que também vão ocasionar problema. Que também, então, assim, a gente está falando de síndrome do pânico, ansiedade, das mais conhecidinhas, né? Das top 10, das mais tocadas na rádio. Então, assim, que também são um problema. São. O que eu lamento, Ju, é que a mentalidade do brasileiro, do sul-americano no geral, ainda não está preparada, não está madura para entender o processo psicoterapêutico. Porque em outros países, a psicoterapia ela é muito reconhecida, ela é muito procurada. Na Alemanha, eu tenho uma amiga que mora na Alemanha e ela precisou passar por um tratamento psicoterápico. A forma que eles lidam com o profissional, a forma com que eles respeitam o profissional, com que eles são comprometidos com o profissional, potencializa muito o tratamento. Mas porque aqui a gente tem uma coisa que chama preço, né? E fora a gente tem uma coisa que chama valor. Exatamente. E lá, onde ela estava fazendo, eram 180 euros, porque ela tinha um benefício da empresa que ela trabalha. 180 euros a sessão. O namorado de uma paciente minha que mora nos Estados Unidos, em West Virgin, ele foi procurar, eu sugeri que ele procurasse também, ele foi procurar uma terapeuta de casal, eu estou atendendo a esposa, a namorada, e ele ficou passado, porque ele teve a recomendação de uma profissional, $750, já é fora do padrão. Mas assim, mesmo sendo... Padrão, tudo bem, mas se ele gozado aqui para procurar um cirurgião plástico, gente, eu também não estou menosprezando, só estou fazendo equiparando, tá? Se eu vou fazer uma cirurgia plástica, eu pago R$1.000 na consulta. Sim. Entende? Agora, Ju, deixa eu fazer um parênteses, pegando esse viés teu. Tantas pessoas, eu conheço, tá? Pessoas que já fizeram tanta plástica que eu olho e não reconheço mais. Algumas já estão quase deformadas, e a gente vê na televisão algumas coisas, na rede, a gente vê algumas coisas bizarras. Isso não é um transtorno mental? Claro que chegar nesse ponto? Sabe por quê? Claro, você não está feliz com você. Exato. Então você precisa, eu acho assim, abrir um pouquinho o olho, sim, uma coisinha. Dar um upzinho. Sim. Tudo não, bem, beleza, é válido. Veiaca, eu tô querendo agora já tirar meu papinho. Eu não posso, né? Não acaba o papo da Ju. Boa. Então, assim, isso é uma coisa. Sim. Isso é zelo, sim. né? Amor próprio. Autoestima. Agora, quando isso... Por exemplo, não pode passar pra obsessão. E tira o nariz, tira o nariz, tira o nariz, tira o nariz. Chegou um momento que só tava buraco. Isso é um transtorno. Claro que é. Então, é isso que eu tô falando, entendeu? Então, não adianta outros... Não é que não adianta. Mas, assim, às vezes a pessoa chega num nível para compensar problemas internos, afetivos, emocionais, que quando ela vai ver, ela já se detonou. Por fora, por dentro, tem gente que explode, tem gente que implode. A implosão é muito perigosa, mais do que a explosão, né? E as pessoas não têm assim, esse comprometimento que eu vejo no México até é mais do que aqui, pelo que a gente estuda, né, de psicologia social. Mas assim, da América do Sul, geral, não tem reconhecimento, é muito raro. Quem reconhece? Os profissionais que são de áreas correlacionadas, as pessoas que já passaram por processos psicoterápicos e que viram a diferença que faz na vida dessa pessoa. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu que é psicanalista, que eu adoro de paixão. Aliás, se um dia você quiser falar sobre psicanálise, eu te indico ele. Especificamente sobre psicanálise. Marcelo Cavalcante. Um beijo. Um beijo, meu amor. Nós vamos fazer um debatão. Vai ter uma de psicodinâmica e um psicanalista aqui. Vai ser um arraso. Ele é fantástico. Tá acabando uma especialização agora. Então, assim, tirando profissionais da área e as pessoas que realmente... mas está falando Marcelo, que realmente passaram por isso, que reconhecem, é muito raro. E aí eu estava conversando com esse meu amigo, com o Marcelo,
E a gente estava falando como é diferente, não é, veja bem, não é tomar poder, tá? Longe disso. Mas você está numa festa, você está num jantar, numa mesa grande de jantar, e você está escutando o bate-papo do pessoal. Eu consigo identificar com uma margem de erro mínima se a pessoa já fez terapia ou não. É impressionante isso. Isso, claro, que requer décadas, de fato, de tarimba. Que eu tenho, ele também tem. Mas acho que a forma da expressão é diferente. A forma da expressão, né? a forma que você interage, a forma, até teu gestual, sabe? O corpo fala. Isso tudo mostra segurança, a forma de pensar, que não é aquela forma engessada. Né? A pessoa considera fatores que estão ao redor. Porque as pessoas hoje, Ju, inclusive na rede, eu acho isso muito pernicioso. As pessoas olham muito foca no que você quer, foca. Quando a gente foca muito, a gente vê só aquilo. E a gente precisa contextualizar. Não adianta você só ver o foco e aquele foco estar fora do contexto. Porque ele não vai valer de nada se ele estiver fora do contexto. Então, assim, foco, ele é importante, mas ele é traiçoeiro. A gente não pode esquecer de considerar tudo que está ao redor. E isso é muito frequente, principalmente agora que está na onda. Porque às vezes a pessoa foca numa coisa e aquela coisa não acontece. E ela se frustra. Sim. Mas não acontece por quê? Se ela olhar ao redor daquele foco, não era para ser aqui. Exato. Às vezes o negócio está mais ou adiante. Não era para ser daquele jeito. E você não está vendo, porque Sim. você está tão bitolado Focada. em fazer daquela forma. Eu tive uma experiência dessas esses dias. Eu fiquei tão cabrestada assim numa coisa que tinha que ser daquela forma, e me frustrei. Porque não foi da forma que eu queria. Então, dane-se toda a formação social Sim. e financeira do que tinha em volta. Mas eu queria daquela forma, daquele jeito, naquele dia. E as coisas não são assim. Não são. E lidar com a frustração é muito foda. É muito, muito. Frustração é uma das coisas que mais baixa a autoestima da pessoa, o amor próprio, a segurança de base. Vivi, eu percebi que uma pessoa frustrada, ela pode tomar atitude que uma pessoa depressiva há anos demora para tomar. Sim. Em minutos. Esse é um dos perigos da somatização e da repressão e da supressão. Tem dois mecanismos, né? Tem a repressão... Eu não tenho vergonha de falar porque aconteceu comigo. Eu tô te falando, você sabe. Sim, gente, eu peço pinico, mas assim, e eu não preciso pedir, ela sente. Que é pior. Então, assim, eu tô te relatando o que me aconteceu. Sim. Mediante uma frustração, eu espanei. Sim, tem pessoas que entram em pré-surto, tem pessoas que entram em surto, e agora está sendo comprovado que tem pessoas que chegam à convulsão por gatilhos emocionais. Uma coisa, você vê? Que eu prospectei, olha como eu sou louca. Eu já beirei a loucura. Eu prospectei, eu queria dessa forma, e assim tinha que ser, e fugiu do roteiro. Desabou. Você se sente o pior do ser humano. Sim. Então, por isso que eu falo, às vezes a pessoa foca tanto na depressão, mas o que te levou a isso? Esse é o buraco, esse é o X da questão. E aí você se dá Porque quando a pessoa está... então, é isso aí. E mesmo quando não é algo assim patológico, né, que é algo contextual, as pessoas também se dão alta. Não é? Porque muitas vezes a depressão te tira o apetite, te tira a vontade de se arrumar. Um exemplo, Sim, né? São alguns sintomas, né? Mais habituais. E aí, eu te falo, eu voltei a me maquiar, eu já tô me alimentando, eu tô saindo, eu tenho amigos, parei, não vou mais. E a hora que isso bate, minha irmã... É complicado sair da casinha. E aí eu tenho que voltar lá, a Vivi, com o rabinho entre as pernas. Mas serão sempre bem-vindos. Não, né? Você é imparcial com relação a isso, claro. Sim. Você ama o que você faz. E sabe outra coisa, eu acho que pro paciente isso deve ser... Não, você sabe que alguns chegam bem constrangidos no retorno. Eu ficaria. Mas alguns não ligam, não. Alguns chegam, tô precisando de novo, tem horário? De boas, assim, como se nada tivesse acontecido, e é de boa. Porque eu acho que segue dali pra frente. Eu sei, mas é que eu acho que eu dou uma importância tão grande, sabe?
Uhum. Outra coisa que também acontece com frequência, Ju, e que eu tô assim chateada com isso, porque alguém fala alguma coisa diferente, aquilo viraliza, né? E passa a ser uma verdade. Foguete não tem ré. Como eu tenho situações para trabalhar com pessoas porque colocaram na cabeça que foguete não tem ré. O que isso quer saber? Isso usa Eu não muito posso. Empresa, viu? Então, eu sei, não posso voltar atrás. Por que uma pessoa não pode voltar atrás? Por que ela não pode ter uma diminuição, seja no que for? Eu vejo assim, eu falo assim, é muito melhor você dar uma ré com dignidade do que continuar e cair num precipício. Então, às vezes, a gente tem que dar ré em muitas coisas na vida. A vida requer, se ré existe, é porque ela tem a sua função também. Então, às vezes, é importante a gente abrir mão de algumas coisas, dar uma ré no sentido que for, às vezes profissional, afetivo, num vínculo social. Não, tá demais, preciso dar uma freada nisso. Então, assim, tem muitas funções a ré. E quando é colocado para a população, foguete não tem ré, foguete não tem ré, foguete não tem ré, o que você pensa? O que vai ficar introjetando no teu inconsciente? Que eu tenho que sempre ir para frente, eu não posso voltar. E se você tem que voltar para pegar alguma coisa, o procedimento psicoterápico a gente tem que voltar, porque é resultante agora, às vezes do a gente dá um ontem. passo para trás para dar 10 à frente. Exato. Né? O processo psicoterapêutico, ele está atrás, ele está na história. Então como é que você vai focar só para... Então continua e morre. E morre disso. E eu acredito muito nisso, que às vezes a gente dá um para trás e... 2 para frente. Eu não sei como que eu espanei, meu. Que buraco foi esse, né? Ai, Ju. Acho que acontece, né, gente? Acontece. Todo mundo tem o seu limite, todo mundo tem o seu dia que está um pouco mais vulnerável, né? Mas não pode, né? Não deveria, mas acontece. Ó, eu tenho uma pergunta aqui muito boa. Qual a diferença entre doença, patologia e síndrome? Jesus. Tá. Doença é aquilo que altera o estado normal do que quer que seja, de um órgão, da mente, é aquilo que altera o padrão da normalidade, entre aspas, né? Então, adoeceu lá do fígado. A patologia é a ciência que vai estudar o que causou aquela doença. Ou seja, é uma análise bioquímica, uma análise de exames, uma análise para entender o que levou aquilo. Que tipo de doença é aquela. E a outra qualquer? Doença, síndrome. Patologia e síndrome. A síndrome é algo que já está manifesto numa alteração do padrão normal e que não se tem uma causa conhecida. Então, a doença sempre tem uma causa conhecida. A síndrome não se tem uma causa conhecida. Tá? E são sempre alterações do status basal, do padrão. Aí tem uma infinidade de terminologias que podem ser utilizadas para caracterizar o basal, o padrão. Então, uma pessoa que tem um corpo saudável, que ela é toda saudável, em algum momento ela pode ter uma doença quando tem uma causa, ela pode ter uma síndrome quando não tem uma causa. E aí, conforme o que está se passando no corpo dela, ela vai ter que passar por uma análise patológica, que é da patologia, para descobrir as características de determinada doença que está acontecendo naquele organismo. Ô, Vivi, por que se relaciona o choro a algum problema psíquico, da cuca? Por quê? A pessoa chora de matar depressiva. É depressão. Então, se eu ganhar na Mega e chorar, tô depressiva? Então, era isso que eu ia falar. O choro, ele é um mecanismo de alívio de emoções. A função do choro é aliviar emoções intensas, boas ou ruins. Às vezes eu te abraço, eu posso Sim. sentir aquele amor e chorar. Sim. Às vezes você está falando alguma coisa e você está falando com uma intensidade, uma sensibilidade que lágrimas vêm. E a lágrima é um regulador da emoção. Eu falo, Ju, e já falei para muitos pacientes meus, que quem chora são pessoas que têm coragem. Tem gente que retém. Essa pessoa não é uma pessoa forte. Ela é um covarde. Porque ela segura o choro, que é uma manifestação espontânea de emoção, que é biológica. Porque se relacionou o choro à dor. A dor, o choro sim. à tristeza. E choro não é fracasso. Choro não é coisa ruim, é muito bom. É que tem pessoas que choram para se esconder.
Aí a gente está falando de drama, né? vitimização. Aí a gente tem que rolar um engole tal. o choro. Sim, né? sim. Mas assim, a gente está falando de um choro com essa coisa espontâneo, de falar, né? chorar é triste, chorar é pra fraco, chorar... Sim, não. Mas também não sai Chorar, chorando, hein, gente? Pelo amor de Deus. Mas sai abrindo o bocão. Chorar é coisa de gente forte. Não precisa fazer escândalo. O choro não caracteriza escândalo. Tá vendo, Ana? Olha lá. Essa foi direta e reta para Ana. Tá, ó, chorona. É? Então, a Ana é intensa. Uhum. É aquilo que você falou, é o alívio da emoção. Sim. Por felicidade ou por tristeza. Sim. Não é uma coisa... ela não tem essa relação do choro ao triste. Uhum. Mas às vezes desencadeia uma chantagem, vai. Aí rola um engole o choro. Não, mas é que essa relação é importante, assim, por exemplo, eu tenho uma amiga que chora muito, ela precisa de matéria de ir numa consulta? Não, depende da causa do choro. Não é? Claro. O choro em si não caracteriza a necessidade de um tratamento. A causa do choro, se for recorrente, se for a mesma, sim. E tem algum caso que às vezes você está atendendo e aquilo mexe com você pessoalmente? Como tem, Ju? As pessoas têm mania de falar, né? Eu deixo no consultório que não é meu. Não, mexe. A gente é ser humano. Eu, particularmente, que sou uma pessoa muito sensível por natureza, independente da minha profissão, não tem como. A gente tem empatia, a gente tem compaixão. Depois de muitos anos de experiência, quando vem um paciente na minha frente que ele relata, independente dele chorar ou não, e ultimamente as pessoas têm chorado mais, o que eu fico muito feliz, muitas vezes me dá vontade de chorar, e já aconteceu de eu ter que enxugar minhas lagriminhas, e não tem problema nenhum. Isso é empatia, isso é compaixão. Sim, mas é que eu fico pensando o pós. Não, o pós tem como lidar. Sim. O cara sai da sua cabeça? Sei lá, não sei. Sai, entra, sabe? É difícil, né? Não diria eu diria que faz parte. Eu diria que faz parte da vida de um profissional. Sua profissão, né? Eu já vejo de fora, eu acho muito porque, por exemplo, louco isso aí. Eu tô atendendo um paciente agora, ele teve uma crise, chorou, tal. Claro, eu estou sensibilizada, não sensibilizada, desequilibrada. Eu estou sensibilizada pela dor do outro. Compaixão. Compaixão, sim. Né? As pessoas saem, entra outra. Sabe um Big Brother da vida real? Aí tem um problema maior, pensou? Mas assim, ainda que não seja maior, sabe um Big Brother da vida real? Que você vê lá a história de várias pessoas quando estão no grupo, só que assim, é um Big Brother da vida real, porque é um caso real, sai, chega outro outro caso real, sai, chega outro caso real. Então, quando chega assim num final de dia, que eu vou fechar relatório, eu tenho os relatórios imediatos, o correto é o quê? A gente fazer um relatório imediato, depois, na semana, a gente faz um relatório clínico, depois alimenta prontuário, né? Então, esse é o procedimento correto. Tem gente que acha que é só aquele tempinho de sessão. Não é. A gente trabalha muito fora da sessão. Muito mais do que o tempo de sessão é o tempo fora da sessão. Mas e aí você vai ver a evolução ali dentro dos seus documentos. Às vezes eu tenho que voltar 3, 4, 5, 10 sessões atrás para entender o que é aquilo que foi dito naquele momento fez link com aquilo que já havia. Então, às vezes, a gente tem que pegar quantas vezes a gente lê o prontuário de um paciente, volta, vai. Mas por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente está fora, já saiu, tudo já passou o tempo do job, aí você está em algum momento, você vê algum programa ou alguém fala alguma coisa que você fala, putz, você lembra da pessoa, faz ponte. Você fala, olha, isso com aquela pessoa ali, naquela situação, ou então tal pessoa está vivendo algo parecido, ou acabou de superar isso que a pessoa está me contando. Então tem muitos momentos que faz ponte, e é natural. Não tem como eu apertar um botãozinho na minha mente e falar assim, daqui da porta para fora eu não penso mais nos meus pacientes. Não penso, até porque o meu celular é disponível para eles, e você sabe disso. Sim. Né? E são situações que vão se assemelhar, mas cada ser humano vai agir de uma forma dentro delas, né? Então não tem nem como a receita, assim, de falar assim, não tem receita. Ai, Vivi, eu espanei. O que você aconselha para quem passa por isso? Às vezes o conselho que você vai dar para mim vai me desencadear, eu me matar. Então, porque conselho não é consulta. Não. Por isso que eu falo, o contexto, Ju, é o que faz a diferença. Porque quando a gente olha de fora, tá com um problema no trabalho. Quantas pessoas têm problema no trabalho, iguais, diferentes, etc. Mas qual é o contexto? É isso que dá
a base para a gente trabalhar. É sempre o contexto, não o foco só. O conselho não é consulta. Não é. Uma coisa é uma coisa, outra coisa... E é interessante... Algum caso que você já pensou em desistir? Já desisti, mas já te conto. Deixa eu só fechar isso para não... Já desisti, já dei cartão vermelho, já. De boas. Putz, agora perdi o que eu ia falar. Você falou interessante, a gente estava falando de conselho, não é consulta. Agora perdi. Eu ia fazer uma observação com alguma coisa meio engraçada, mas agora esqueci. Vai voltar. Volta. Então, já dei cartão vermelho. É que tem situações que você percebe que a pessoa não está ali por ela não está no movimento de se ajudar, está ali porque a esposa exigiu, ou então porque a mãe mandou, ou então porque achou bonito, porque os amigos estão fazendo, eu vou fazer também, mas não está entregue, não está aberto ao trabalho. Eu não invisto meu tempo. Eu não vou falar nem perco, eu não invisto meu tempo. Porque eu gosto de investir, as minhas sementes são sementes que eu quero ver frutificar. Eu quero ver resultado. Eu quero ver plantinha com sementinha com frutinha. Então, se for para colocar as minhas sementes, que eu sei a qualidade que são, em terreno infértil, hasta la vista, baby. Vai procurar outra que queira fazer isso. Eu não vou fazer. E não faço, já dei alta para várias pessoas. Não foi uma, duas, não. Passa de 2 mãos. Bem mais, eu diria, até se eu parar para pensar. Mas também tem situações, Ju, que você tem que interromper por motivos maiores. E esses são mais específicos, porque normalmente são problemas que são criados dentro do setting psicoterápico. Né? Então, vou te dar um exemplo, tá? Tenho alguns bem interessantes. Eu falei assustei agora. Falei, Ju, quando eu for escrever o meu livro de casos clínicos bizarros, vai ser um best-seller. Tem muitos. Então, assim, eu vou te contar tem uns 4, 5, assim, bem interessantes, mas acho que eu vou contar esse mesmo. Eu tive uma paciente homossexual, muito cabeça boa, inteligente, descolada, estava lá com os problemas com família, não sabia se mudava de país, ficava, e tinha uma questão de herança, que se fosse pegava, se ficava não pegava, enfim. Um caso meio complexo. E atendendo ela, e ela vinha tipo uma jardineira como você tá, sabe, essas jardineiras assim de prender, e com um topzinho. E ela pegava a cadeira do consultório, virava ao contrário e sentava assim, apoiando no encosto da cadeira, e ela sempre mastigava um chiclete. Aquilo me dava um desespero, mas tudo bem, até aí eu tenho que me controlar. Eu sou equilibrada, entre aspas, naquele momento, né? Bom, foi. Passou um período, ela se apaixonou por mim. Um período curto, tá? E eu percebi já que a gente pega isso rápido. Existe esse movimento. É um fetiche. É uma coisa meio... Enfim, ela se apaixonou por mim. Só que ela começou a verbalizar. Eu já tinha percebido, mas ela começou a verbalizar. Você é a mulher da minha vida, você que não é bem resolvida. Eu vou te mostrar o que é sexo de verdade, me dá essa oportunidade. E eu trabalhando dentro do contexto psicoterápico, enquadrando. Eu era casada, eu usava uma aliança deste tamanho na mão, e ela lá batendo na tecla. Aí ela tinha a sessão que ela vinha só para contar sonhos eróticos que ela teve comigo. Aí foi uma sessão, 2, 3, eu enquadrando tecnicamente para não perder o controle, porque eu queria dar seguimento nas coisas que de fato foram os problemas que levaram ela ao meu consultório. E aí chegou um momento, ela falou assim para mim, essa noite eu tive que me masturbar. Ela falou bater uma sirica mesmo, porque eu acordei sonhando com a tua boca. Aí aquilo, na hora eu tinha uma vontade de rir, de chorar, de abrir a porta e mandar então lá. Agora você chupa. E se for ruim, você nunca mais pisa aqui. De jeito nenhum. Agora você vai chupar. Aí, gente, você não ficou... eu ia ficar constrangida. Não, de constrangimento tem bem pior que isso, mas escuta. Aí eu fui trabalhar com ela, que o sonho dela, o fetiche... Não por ser ela, tá? Por ser Sim, a não, situação. entendi. O sonho dela e o fetiche que ela tinha, porque ela falava muito da minha boca, ela tinha uma fixação por boca, pela minha boca, e eu tive que fazer um trabalho de conscientização que o que ela estava fixada na minha boca, na verdade, era o conteúdo que eu transmitia para ela, não era a minha boca física. Senão ela chuparia seu dedão do pé. Né, exato. Então, assim, era o conteúdo que estava sendo trabalhado, a segurança que eu estava passando, a minha característica de trabalho.
E ela falou assim para mim, é fácil para você se esconder atrás da sua profissão, sai do armário, bonita. Aí eu falei, tá bom. Eu falei, olha, então vamos fazer o seguinte, eu vou te dar 4 sessões, que é 1 mês, sem te cobrar, para você se centrar no tratamento que você veio buscar. Se você não conseguir fazer isso, eu vou te dar alta, eu vou te encaminhar para um outro profissional. Ah, beleza, você está colocando um desafio? Não, estou te colocando uma condição, porque a profissional aqui sou eu, a contratada sou eu, e eu também posso romper um contrato. Então, beleza, passou uma sessão, 2, 3, ela diminuiu muito, mas continuava nas insinuações. Chegou na 4ª sessão, eu peguei o cartão de um... Naquela época era tudo cartão de papelzinho, né? Uhum. Peguei o cartão de um profissional do sexo masculino, falei para ela, olha, a partir da semana que vem você vai ter uma entrevista com ele e passar com ele porque eu não te atendo mais. Ela teve uma crise, teve piti, chorou, pediu desculpa, que não queria mais tocar no assunto. Falei, não, você já teve a tua chance. Eu te avisei que seriam 4 semanas. Você queimou teus cartuchos. Tá bom, passou. Foi embora, me xingando, fez escândalo no prédio, enfim. Beleza, faz parte. O vexame é dela, não é meu. No dia seguinte, o porteiro me interfona dizendo assim, Vivi, chegaram flores para você. Falei, nossa, flores? Era o Sérgio. Falei, bom, traz para cá, por favor, né? Que eu já estou entrando em outro atendimento. Não, aqui não dá para pôr no elevador. Hã? Como assim não dá para pôr no elevador? Não cabe no elevador. Como não cabe no elevador? Tudo bem que era um prédio pequenininho, de 3 andares, elevador pequeno, mas você pensa num ramalhete, né? Num buquê. Não cabe no elevador. Falei, bom, então tá, depois eu vejo. A hora que eu desci, acabou os atendimentos, eu desci, ela me mandou 2... nossa, deu branco agora do nome, tô cheia de brancos hoje. 2... de defunto. Coroas. Ela me mandou 2 coroas de defunto. Do tipo assim, você morreu pra mim. Eu morri pra ela. Naquele dia ela me enterrou. Entendeu? Você não então mandou ela enfiar no cu? Não. Você sabe o que eu fiz? Peguei as flores, na hora que eu saí, enfiei no banco de trás do carro. Aí você parar de falar palavrão, gente. Levei. Chamada de ridícula. Imagina. Fui. Meu hater. Deixa eles. Com os problemas deles. Aí eu levei as 2 coroas de flores para casa da minha mãe, que eu jantava lá. Cortamos todas as flores, jogamos o metal fora, pusemos pro lixo e enfeitamos o consultório, a minha casa, a casa da minha mãe com flores. Ficou lindo. Então, assim... Isso pode virar uma ameaça, né? A pessoa te perseguir, a pessoa ficar... Sim. Já recebi de cartãozinho em limpador de para-brisa. Na época que o carro tinha aquelas canaletas, que a gente deixava um pedacinho, cartãozinho, bilhetinho jogado para dentro. Já recebi bastante coisas do gênero, que às vezes você fica meio... Tá, como é que eu lido com isso agora? Isso daqui vai partir para uma produção boa de tratamento ou isso daqui vai partir para algo que eu vou ter que me proteger? Acontece, né? Eu tive um paciente, vou contar então só mais esse. Tive um paciente, eu tinha uma funcionária que eu amei muito, inclusive ela faleceu a semana passada de câncer, muito nova. A Sandra, tem um amor muito especial por ela. Ela trabalhou para mim 11 anos. De uma conduta, de um caráter, de um princípio. E, assim, um biscuit de pessoa, sabe? Do bem, da luz, comprometida, no limite dela, enfim. E eu fiquei bem sentida quando eu soube da passagem dela, mas enfim. E ela trabalhava para mim na época e ela era novinha, bem novinha, ela morreu nova ainda, né? Fez a passagem nova. Ela era bem novinha e eu tinha um paciente que era um coquetel molotov de patologias. Ele tinha 8 patologias em grau severo. Inclusive o pessoal falava, Vivi, não atende ele sozinha, porque a gente trabalha com supervisão. Né? Olha, cuidado, fica atenta, você está se expondo a risco. Não tô, gente, eu sei, conheço a pessoa, tralalá. Para uma das patologias dele era um toque em altíssimo grau. Então ele sentava sempre no mesmo lugar, o copo tinha que estar sempre no mesmo lugar, a roupa que ele usava era sempre a mesma, ele tinha 3, 4 mudas, como ele falava, igual, né? Porque era sempre a mesma, ele entrava da mesma... Detalhe, ele tinha complexo de altura. A primeira vez que eu fui recebê-lo, que eu abri a porta do consultório, eu tenho 1,80 m de altura, eu estava com salto 10. Então,
Depois que eu soube que ele tinha complexo de altura, eu falei, bom, ou ele foi curado aquele dia disso, ou ele nunca mais vai se curar na vida, né? E aí você passou a recebê-lo sentada de chinelo. Não, né, não. Depois ele me falou na sessão, ele falou, nossa, você tem a altura que eu queria ter, porque eu tenho complexo de baixeza. E eu fiquei impactado a hora que você abriu a porta. Ele falou, porque eu olhei esperando encontrar alguém aqui, eu não acabava nunca mais. Enfim. E esse cara chegou um dia, ele tinha descontrole de impulso, que é uma patologia, tá? O nome já diz do que se trata. Então ele já tinha tido passagens em delegacia, porque, por exemplo, se ele estava no ônibus e o ônibus chacoalhava, ele tinha uma ereção, se ele tinha uma ereção, ele precisava se masturbar. Se ele estava em algum lugar e dava ereção, ele precisava se masturbar. E nunca tinha acontecido nada. E aí teve um dia que ele estava lá sentado, a gente estava em sessão, no meio de uma sessão, assim, coisa densa. Aí eu percebi que ele começou a ficar vermelho, ofegante. Aí ele usava uma camiseta de time, ele colocou a mão por dentro da camiseta, começou a fazer assim. Eu falei, ai meu Deus do céu, será que ele vai surtar? Aí ele baixou a mão, abriu o botão da calça, enfiou a mão dentro da calça, deu 2 batidinhas, gozou, levantou e saiu para ir no banheiro fazer a sua higiene, porque ele também tinha ejaculação precoce. Mas isso era um detalhe, ejaculação precoce era o de menos. Ah, fato. Né? Dentro de tudo uma que pessoa tinha. Que abre a calça num supermercado. Né? E aí, o que aconteceu? A minha secretária estava ali. Na hora eu fiquei travada, porque nunca aconteceu, foi a única vez na vida que isso aconteceu. Eu fiquei travada, pensei que... E o problema, a questão não era eu, tá? Ele não estava inspirado, excitado, era o descontrole de impulso. Estava totalmente fora de contexto, o papo não era nada de sexual, nada. Quando dá, acontece. E nunca tinha acontecido na sessão. Aí quando ele passou, que ele estava segurando a calça, a outra mão o resto, e ofegante, tudo, a secretária veio, ela se colocou assim, meio rosto dentro da porta, olhou para mim e falou, tá tudo bem? Eu estava meio travada ainda, porque também não sou, né? Nem de ácido inoxidável. Eu estava, acho que do jeito que eu estava, acho que eu parei, falei, tá tudo bem, Sam. Ela falou, tá bom. Então, voltou, foi lá sentar na mesa dela, ele entrou, voltou para a sessão, como se nada tivesse acontecido, continuou do ponto que nós paramos, acabou a sessão, ele se despediu e foi embora. Então, assim, tem umas situações que são... Como trata isso? A partir de agora você não vai bater mais punheta. É o último dia que você bate punheta. Como trata, Ju? É um tratamento interdisciplinar severo. O caso dele não tem cura, tem controle, porque tem psicopatias severas relacionadas, presentes, né? Então, o tratamento para controle é a psicoterapia intensiva, nesse caso é 2, 3 vezes por semana e precisa, é pedido médico, tá? Não sou eu que determino. São os médicos que falam 2, 3, 4 sessões, 5, enfim, no caso dele eram 3 sessões por semana, e com acompanhamento psiquiátrico e medicações pesadas. Aí sim, são um coquetel molotov de medicações. A família tem que estar preparada, porque acontece surto, acontece coisas dentro de casa. Esse paciente nunca tinha trabalhado, na época ele tinha, acho que uns 35 anos, mais ou menos, bonito, tá? Nunca tinha trabalhado, porque tentou, mas não parava, né? Então, assim, é um problema para a família tem que ter um preparo. É importante a família fazer uma terapia conjugal nessas situações mais extremas, porque a mãe era uma senhorinha, o pai era um senhorzinho, ele era o filho mais novo, tinha outros filhos mais velhos já casados. Né? Então, assim, eles não sabiam lidar com nada, entendeu? Ele tinha mais 3 irmãos, uma irmã e mais 2 irmãos mais velhos, e ele era uma boa diferença da segunda, que era a irmã. Então, assim, a família não sabia lidar, acabei tendo que ter contato com a família, dar umas orientações. Está estável, né? Foi um dos casos que eu atendi por mais tempo, a pedido da supervisão e etc., que foram 7 anos. Mas ele só se masturbou uma Aquela vez, sim. Devia estar com uns 3 anos e pouco, mais ou menos na metade, vai. Uns 3 anos e pouco. Tanto que eu nunca imaginei. Depois nunca mais aconteceu. Mas, enfim, são situações... Vivi, é nossa última conversa do ano. Que pena. Que pena, mas que bom.
fechamos um ano produtivo, ano né? que vem a gente vai ter muito mais coisas boas. Oba! Cadê a Maria Clara? Maria Clara? Tenho uma lembrança para você. Opa, mas eu me lembro sempre de vocês. Mas é uma um carinho é sempre recordaçãozinha. gostoso. Que é o nosso queridinho. Cadê? Ah, ela não entra com a câmera aberta. Ah, Ela tem medo de ficar famosa, né? Entendi. Aí tem que fechar em você, entendeu? Entendi. Gente, essa aqui é a papo da Ju Baby, olha. Que gracinha. Olha aqui, você que tá em casa e quer a papo da Ju Baby. Olha que coisinha mais linda para você dar de Natal. Eu vou pôr na minha coleção. Não vou nem beber, vou pôr na minha coleção. Olha que coisa mais linda que ficou. Linda, a nossa ficou. papo da Ju Baby. Que graça, Ju. Fofinha, Um mimo. né? Amei, obrigada. mimo, vai pra minha exatamente. coleção. Quando você for lá, você vai ver minha coleçãozinha. Ela vai estar lá. Mas toma com também, todo que é amor. bom. Depois a gente repõe. Aí já vi vantagem. Eu quero te Obrigada. agradecer muito esse Imagina, 2023, Ju. Esse pedaço de 2023 que a gente teve Papo da Ju e você contribuiu sempre muito, muito, muito com a tua luz, com a tua experiência, com o teu coração, com o teu profissionalismo, porque eu vejo você uma mistura de tudo. Obrigada, Ju. Não tô te cantando, tá? Ah, Eu não tenho esse pra problema. mim, isso tá muito claro pra mim. Não estou olhando a sua boca, muito Peraí. menos me masturbando. Deixa eu me esconder aqui atrás do microfone. Quem conhece a Vivi sabe, e quem não conhece, faça questão de conhecer, porque assim, é uma mudança na tua vida de conceito. Não tô nem falando só da parte profissional agora. É aquela amiga que todo mundo quer ter. Obrigada, Ju. Então assim, agradeço esse 2023, espero que 2024 a gente possa fazer mais vários papos da Ju. Se Deus quiser, Tem faremos. muita pergunta, mas eu sempre falo, né? O tempo é muito curto, mas a gente vai marcar uma outra. Nós vamos dar o shot do final, que é o nosso recomeço. Eu precisaria acrescentar uma coisinha de 2 minutos, Claro. pode? Ficou faltando uma coisa lá do começo que é muito importante falar, quando você perguntou de psicólogo, psicoterapeuta, psicanalista, analista. Psicanalista, a gente tem que ter critério quando vai escolher. Por quê? O psicanalista, você pode não ser psicólogo, você pode ter o 2º grau e fazer um curso de psicanálise de 6 meses, 1 ano, no máximo 2, EAD ou presencial, mas a maioria hoje é EAD, e você tira um certificado de psicanalista, sem ter todo o background necessário para você poder exercer determinados tipos de consulta. Então você pode ser um terapeuta e ter ali uma área de ação, mas muitos psicanalistas fazem o curso de psicanálise que você pode fazer, a Mariana pode fazer, a Maria Clara pode fazer, e saem atendendo como psicólogos. Então, isso é bagunçado. É bagunçado. Então, assim, Ju, é muito importante a pessoa, quando vai escolher um profissional, ter critério. Tá? Perguntar referências. Tem gente que... A indicação é muito importante, mas é importante você ter referências quando você não tem indicação, quando você sai para procurar. E eu acho que mesmo tendo indicação, porque às vezes o que é bom para mim não é bom para você, né? Às vezes eu te indico uma coisa que não é bom para você. Acontece também. Mas buscar mesmo quem é essa pessoa, sim, da onde vem. Entra no CRP, entra no CRP, vê se ela está cadastrada no site, né? Tá. Porque quem tem um CRP está ali. Não interessa quando se formou, ele está ali, do país inteiro. Então entra, vê se a pessoa está ali, vê o tempo de formação na minha área é muito importante. Eu também já fui recém-formada, a gente tem que começar. E começa se você não devagar. achar o profissional que você foi, denuncia mesmo. Precisa, Ju, precisa. Porque olha, tem que fazer uma lavagem, gente. Virou um forféu isso. Tem muita gente atendendo como psicólogo, sabe? Tá demais. Mas a hora que acontece uma merda, aí, nossa. E o profissional pode ser responsabilizado. Nós somos responsabilizados pelos nossos pacientes. Às vezes tem depoimento que você tem que ir em delegacia, em testemunha. A gente é corresponsável pelo paciente. E quem não é um profissional de fato formado, preparado para isso, não pode. A hora que a coisa não sabe. E também não vai saber conduzir adequadamente.
esse bate-papo de hoje, eu acho que as pessoas sempre veem você meio que, vamos colocar, clinicando. E hoje eles conheceram um pouco mais da Vivi, do profissional, da tua área. Eu acho que isso foi importante para a gente começar nosso novo ciclo. Sim. Eu não tinha ideia que você ia trazer isso hoje, mas foi bem legal. Você ficou emocionado? Eu fiquei. E atenção, punheteiros de plantão. Tá? Não façam. Não vão lá consultar achando que vai sair como doente, não. Viu? Em 25 anos... Se não for patologia, sai fora. Sai, ó, pro chilindró. Pro chilindró. Que eu não sou fácil, não. Eu sou justa. Punheteiros de plantão. Não, foi, ó, em 26 anos foi a única vez... 25 anos. Foi a única vez que aconteceu. Assustador, né? Sim. Bom, e é uma patologia. Por isso que eu falo, patologia. A gente às vezes julga, brinca, mas é uma patologia, né? Você vê um cara desse na rua, você vai falar o quê? Tarado. Um tarado. Mas ele é um doente. É complicado. Eu queria falar a respeito, qualquer dia, de distúrbios sexuais, assim. Tranquilo. Porque às vezes a gente, não é, que às vezes a gente julga muito situações, a gente não sabe o que é, entendeu? Exato. Eu acho que vai dar uma clareada. É um tema bom. Uma pessoa em surto, às vezes fazendo alguma coisa, entendeu? Sim. Tinha um cara que passou, que ficava esfregando no ônibus, e ele foi eu vou buscar. Eu acho que eu lembro desse caso. Foi constatado que ele realmente tem uma patologia. Sim, sim. O cara apanhou, o cara foi um quase desastre. Linchado. Foi aqui no ABC, não foi? Foi. Me lembro disso. Foi. Não podia ver um ombro. Já ia lá dar uma roçadinha. Ai, que ombro gostoso. Vivi. Ah, sim. Ai. Para nós. Um 2023 Arriba, barra, dentro. De sucesso para um 2024 arrasante. Arrasante. Decolante. Que delícia. Amém. Assim Obrigada. Seja. Tá? Eu que agradeço, Ju. Por tudo. Você, um beijo. Beijo para todos. E vamos nós. Quer sua cachaça do Papo da Ju? Manda o direct pra gente. Tem a baby, tem a grande. É só escolher qual você quer. Você vai transcender. Vai deliciosa. Arrasou. Um buquê único. Beijo. Até semana que vem. Ai, não, pera. Vanessa. Ah, sim. Um beijo, Van. Um beijo, Van. Maria Clara, um beijo, meu amor. Maria Clara, Maria, um beijo. Manda um beijo pro Charles também, pro meu genro. Quem Charles, é Charles? Um beijo. Um beijo, Charles. Manda um beijo pra Ana. Ana, um beijo. Beijo, beijo, Ana. Beijo, beijo, beijo pra todo mundo.